Na live de hoje eu fiz uma retrospectiva do ano de 2022 em relação aos temas de direito imobiliário. Fizemos mais de 300 lives em 2022 e já fiz a previsão para 2023. Antes de você assistir essa live, dá um like aqui e te inscreve no meu canal para eu poder continuar produzindo muito mais conteúdos para você. Bora estudar? 2022 foi um bom ano. Acho que, apesar dos pesares, teve muita informação e muito conteúdo, né? E eu, mais ou menos, trabalhei alguns pontos que eu relembrei, mas nessa época, em 2021, a gente estava perto de ser surpreendido com a medida provisória 1085, que virou a Lei 14.382. Foi no final do ano que ela apareceu, do nada, né? Essa realmente do nada, e colocou na mesa uma série de novidades. E o mais interessante, claro, entrava em vigor na data ali da publicação, pega todo mundo de surpresa no final de ano, e a gente passou janeiro e fevereiro tentando entender o que eram as mudanças da 1085, a medida provisória. E claro, que foram muitos os debates e a gente acredita que flexibilizou mais o acesso ao direito ao registro de imóveis, porque a norma era muito antiga. Peraí que agora abriu um sol aqui. A norma era muito antiga e criava algumas dificuldades. Então deu uma melhorada nessa parte e veio a figura, claro, da adjudicação compulsória. Depois a gente conseguiu converter a medida provisória em lei, com alterações, e teve uns vetos presidenciais, e agora todo mundo sabe que está para sair a publicação da norma dizendo quais vetos foram derrubados. E a gente já sabe, né, pelas publicações oficiais do governo, que a ata notarial voltou, né? Voltou do projeto original e vai ser obrigatória. E vou falar dela daqui a pouquinho. A gente teve também os enunciados, né? Que a primeira jornada de direito notarial e registral, os enunciados trouxeram uma série de novidades. Eu fiz algumas lives sobre enunciados. Se você não assistiu e é meu aluno, lá na plataforma você coloca enunciados, você vai ver. A gente fez lives sobre os enunciados, né? Eu fiz tanto pela Fundação Enori, pelo Instituto de Registro de Imóveis, assim como pelo curso, né? Então tem várias lives sobre os enunciados. Para que servem os enunciados, professor? É que quando a gente está trabalhando no direito imobiliário, isso serve para quem está começando e para quem já está há mais tempo, a gente precisa embasar os pedidos. É uma conscientização que a gente tem que ter que o pedido ao registrador, ele se assemelha ao pedido ao juiz. Se assemelha. Não é simplesmente um pedido de livraria, né? Estou requerendo tal coisa. Não. Muitas vezes você tem que justificar por quê. Afinal, você está lidando com o direito de propriedade e outros direitos reais. Então, há necessidade que você fundamente. E aí, os enunciados servem de fundamentação. Então, essa é uma coisa interessante. Enunciados servem de fundamentação. É bom a gente saber enunciados para poder fundamentar o nosso pedido. Requerimento bem fundamentado tem mais chance de ser analisado no registro de imóveis com carinho do que aquele mal fundamentado, que muitas vezes é indeferido direto. É como uma inépcia da petição inicial. A gente estudou na faculdade isso. Você joga de qualquer jeito no colo do juiz, é natural que ele indefira, não está entendendo o que está acontecendo. Então, acho que esse ano foi um ano bom para a gente ter mais elementos, ferramentas, né? Ferramentas para trabalhar os pedidos no registro de imóveis. Uma dificuldade é que o pessoal durante o ano apresentou, muitas vezes não sabia o procedimento no próprio registro de imóveis. E isso é comum. E nós já debatemos isso no canal várias vezes, que a gente não sabe qual é o procedimento porque não teve aula do procedimento em si. Então você quer fazer uma
um desdobro, né, de um lote maior em 3, 4 lotes, tudo bem, tem um requerimento, mas e aí, como é que funciona isso lá dentro? Então, houve nesse ano uma imersão maior em procedimentos, né, aqui nas lives principalmente. Ontem eu estava calculando com a minha filha e a gente acha que esse ano deu pelo menos 250 cafés com registro de imóveis. 250 cafés, gente. É muito material, né? Cada um de 1 hora é muito material. É claro que nem todos estão disponíveis hoje, né? Você não encontra todos, mas é muito conteúdo gratuito. 250 lives de café, mais as lives que eu fazia à noite de aquecimento. Lembrando que teve uma turma que eu abri em agosto, que eu resolvi fazer um aquecimento muito forte e eu fiz 25 lives em 5 dias antes da turma, né? Foi a minha maior turma do ano, né? Uma turma de 1000 e pouquinhos alunos, turma de agosto. E eu fiz 25 lives em 5 dias, todas de conteúdo jurídico, todas. E o pessoal recorda que o cara tava sempre na net, né? Imagina, porque são 5 lives por dia, 5 por dia, todas de conteúdo jurídico. Então foi um ano que, pelos nossos cálculos, eu bati novamente a marca de mais de 300 lives, né? 300 lives num ano, uma média de 1 hora a cada live, de graça. Só quem não se apercebeu é que perdeu isso. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. 2023 eu vou ampliar o número de lives. Vou aumentar, mesmo para quem é do zero e para quem quer se aprofundar. Tem uma diferença de nivelamento aqui, é bom que a gente saiba. Às vezes a pessoa chega na live e diz assim: ah, professor, eu não entendi nada. Claro, porque a live daquele conteúdo é muito denso e você está chegando agora. Aí não tem como você realmente entender. O que eu digo, fica ali assistindo, pega o que dá. E tem vezes que a pessoa chega na live e diz assim: ah, professor, eu já achei tão, assim, superficial. Claro, porque eu estou fazendo uma live que está chegando muita gente no canal. Então, tem épocas que chega muita gente aqui. Nós estamos com 182 mil seguidores, tá? E aí você vai dizer assim: ah, professor, mas 182 mil, né? Isso, cadê o pessoal, né? Você sabe como funciona o Instagram. Ele notifica apenas aqueles que estão no seu perfil nos últimos dias. O restante ele deixa fora. Então a gente consegue postar coisas, o pessoal vai interagindo, ele já saiu coisa nova do professor aqui. Mas quando entra muita gente, às vezes a gente em época de lançamento tem tipo 20 mil pessoas entrando em um mês, a gente tem que começar de novo do zero toda a preparação. E quando a gente está em épocas mais tranquilas, a gente já está no meio e no aprofundamento, tá? Então, por isso que a gente encontra vários níveis de estudantes por aqui, todos são muito bem-vindos. Lembrando que esse canal recebe advogados, recebe corretores, recebe engenheiros e despachantes, né? Além de registradores, notários, escreventes, né? Substitutos, que também são meus alunos. Uma coisa que se estudou muito em 2022, mas muito, muito, muito. E se eu fiz 300 lives, com certeza 100 falaram desse assunto, no mínimo. Mas uma coisa que se estudou muito em 2022 foi posse. Nossa, nunca se falou tanto de posse na vida, nunca se ouviu tanto essa palavra na vida, né? Por quê? Porque a gente veio de uma ideia da usucapião extrajudicial. Então, a usucapião, tema mais falado, e a posse, a ferramenta mais utilizada para se conversar. Que posse é? Né? E a gente sabe que muita gente aprendeu esse ano o que era uma posse para usucapião, porque as pessoas confundiam muito, né? É triste quando você está num curso, tipo a faculdade, e eles ficam falando apenas das teorias. Apenas as teorias da posse. Porque Savigny disse isso e isso é lindo. Mas quando a gente está aqui lidando no mundo real, né, o mundo de hoje, 2022, e você tem o cartório de registro de imóveis na tua esquina,
tem o tabelionato de notas na outra esquina, tem o teu cliente lá no bairro e você está estudando qual é a forma de regularizar, não adianta muito você levantar as teses da posse. Não vai adiantar muito. Por quê? Porque na prática eu preciso dizer ao registrador o que está acontecendo e embasar com o Código Civil atual e o provimento 65. Não adianta eu aprofundar demais as teses. É lindo? É, mas eu preciso ter uma visão um pouquinho mais objetiva. Tá? Então, posse foi um tema muito estudado. Além da posse, tem um tema que também eu estava vendo que foi muito estudado esse ano. E ano que vem vai continuar sendo, que foi herança. Herança é um tema incrível como continua sendo estudado. Primeiro porque a gente sabe que testamento, planejamento sucessório como gênero, são coisas difíceis de trabalhar. Né? Então, são poucas pessoas que fazem durante a vida uma ideia de divisão de bens. E não há mal nenhum em não acontecer isso. Como é que você vai dizer para uma pessoa, olha, você já podia começar a planejar a tua herança? Cara, você está achando que eu vou morrer? Está achando que eu vou morrer? A pessoa vai se ofender. É mais ou menos como você dizer, a pessoa vai casar. Se vocês já pensarem em regime de bens, as pessoas se ofendem. Poxa, é para sempre ou não é? Já está falando em bens? Então, naturalmente, herança é um tema muito discutido, porque quando alguém falece, a gente sabe que os bens se transmitem automaticamente, precisa depois do processo de inventário, mas há uma tributação alta. E é essa tributação alta que acaba apertando o sapato dos herdeiros. Exato. Porque o ITCMD, que é o imposto então nessa transmissão, ele não é brincadeira não, ele é caro. E o pessoal acaba sentando para trás e não faz o inventário no primeiro momento. Que é natural também, natural, porque não tem o dinheiro agora. E aí, claro, surgem aqueles assuntos que a gente discutiu o ano inteiro. Posso vender a herança? Primeiro assunto clássico, né? Esse ano foi muito falado isso. Inclusive teve uma live que eu disse como vender herança. Né? Ensinei a fazer, né? A sessão de direitos hereditários. E aí, um segundo assunto paralelo a esse é, eu posso fazer uso capião da herança? Nossa, esse é o top master, né? Porque é impressionante como essa pergunta surge. Posso fazer uso capião de herança? E eu já vou falar dele, mas aí tem uma subpergunta aqui que fala, e inventário da posse eu posso fazer? Então são questões que os alunos passaram o ano discutindo. Nas lives, na comunidade, em outros canais, sempre discutindo. Então, primeiro, uso capião e posse foi um tema muito falado, se aprendeu muito. Tem gente que chegou aqui no canal não sabia o que era o provimento 65 do CNJ, acabou acessando, entendendo. O provimento é truncado, é difícil de ler, eu sei, mas teve muita informação boa. A Ana botou, olha, tô assistindo a live e ouvindo o canto das curruíras. É aqui onde eu tô, né? Essa minha casa de verão, né? Deixa eu abrir a cortina aqui. É muita natureza, sabe? Muita. Então, pronto, abriu. Então é muito pássaro, muito. Eu já cataloguei uns 8 tipos de pássaro agora aqui, né? E eles cantam e atacam, né? Tem muito ninho também, né? Mas eu gosto muito de pássaros, né? Muito, muito, muito. Então, mas não gosto deles presos, tá? Eu gosto deles soltos, né? Eu gosto de chegar e só ouvi-los, né? Então, a gente teve uso capião, posse, herança. A herança, problema do ITCMD, e aí a tentativa de uma saída de uso capião de herança. Por quê? Porque se pinta um quadro de que, olha, se tu fizer uso capião da herança, você não vai pagar ITCMD. Esse é um quadro pintado lindo, né? Todo mundo queria ter na parede da casa. Mas quando a gente vai, né? Tem teoria e prática de novo, né? Quando a gente vê a teoria, todo mundo pode falar 1000 vezes isso. Não, os capião de herança não pagam ITCMD, porque a posse, porque o tempo da posse, blá, blá, blá. A gente falou isso o ano inteiro.
Quando você chega na prática e você vai lá e entra com o pedido de uso capião, aí vem a pergunta: por que tu não fez inventário? Ah, não fiz inventário porque era complicado fazer inventário, né? Por que era complicado? Era complicado porque era muita gente, muitos bens, o imposto era alto, os argumentos não se sustentam, né? E aí, naturalmente, a gente teve nesse ano muitos pedidos indeferidos. Então, é um ano de aprendizado. É claro que muitas pessoas conseguiram fazer uso capião de herança, sim, né? E sempre citam o julgado do STJ que fala disso. Agora, nem todos conseguiram isso. Tanto que muitos alunos me perguntavam: professor, não estou conseguindo. Eu disse: é normal, né? E eu sempre digo para os meus alunos: nunca prometa o que você não pode entregar. Nunca prometa. Porque às vezes para pegar uma causa, a gente fala: não, isso aí, essa herança aí não foi feito inventário há 20 anos, dá para fazer uso capião. E nem sempre vai dar, né? Nem sempre vai dar. Então, assuntos até agora do ano que foram muito badalados nesse canal: posse, se estudou demais; uso capião, se estudou demais; herança, cessão de posse, temas muito badalados. Mais de 300 lives nesse ano, né? Quem viu ontem, eu botei uma foto no Instagram, o meu canal do YouTube nesse ano teve 3.600.000 visualizações. É claro que isso não se converte em seguidores, né? Nem todo mundo segue. A gente assiste muito canal do YouTube e não segue, né? Mas assiste. Mas a gente chegou a 48 mil inscritos no canal. Mas 3 milhões de pessoas, de visualizações é bastante. Então o pessoal se interessa pelos temas que eu estou falando. Um outro tema muito, mas muito falado esse ano, que a gente tem que dar uma importância e que ano que vem ele também estará em pauta, são contratos de gaveta. Contratos de gaveta. Contratos de gaveta é um tema muito falado. Sabe por quê? Primeiro, porque ele pode gerar adjudicação compulsória, como a própria Fernanda colocou ali. Segundo, que ele pode gerar uso capião. Terceiro, que ele pode gerar alguma coisa em questão de divórcio patrimonial. Então tem muita coisa que envolve contrato de gaveta. E contrato de gaveta passa a ser sempre um estudo cada vez mais importante. Daqui a pouco eu vou falar de 2023, a segunda onda do extrajudicial, tu vai ver isso. Além de posse, uso capião e herança, uso capião de herança, contratos de gaveta. O que mais que se badalou, falou muito em 2022? O que mais? Se falou muito em divisão de áreas. E quando eu falo divisão de áreas, é claro que a gente fala de contrato de gaveta e fala de chácara. Não adianta, sempre vai ter. Ainda essa semana me ligou a minha colega Juliana, que estava com uma questão de chácaras lá no cartório dela. E o pessoal cria de várias formas as chácaras, né? Mesmo com fração mínima de parcelamento ou abaixo, né? Fazem empreendimentos. E aí surgem aqueles casos, tá? Mas e aí? Se eu faço um empreendimento de chácaras rurais, não chácaras de recreio, isso poderia dispensar o INCRA ou não? Então, vários temas passam aqui durante o ano. Então, durante o ano a gente viu, ainda não cheguei em todos, hein? Posse, uso capião, herança, cessão de herança, uso capião de herança, contrato de gaveta, divisão de áreas. Uma coisa importante é que quando a gente falou esse ano, mais de 300 lives, né, sobre contratos de gaveta entram em todos os outros temas. Todos. Bom dia, Beatriz. Chegou na live a Beatriz.
que é do módulo, nós falamos no início aí, parabéns a Beatriz pelo lindo módulo de análise de riscos. Parabéns. Bom dia, Doralice. Bom dia, tô falando bom dia, Doralice. O pessoal sempre me pergunta na rua, quem é Doralice, né? Uai! Bom dia. Então, a Beatriz fez esse lindo módulo aí. Exato, o Anderson está colocando, condomínio se falou muito. Por que a gente falou muito de condomínio e divisão de área, gente? A gente falou muito do que os alunos pedem. Então a gente passou 2022 estudando demais a regularização com a posse, com a uso capião, com a herança, o contratinho de gaveta, a divisão de áreas, as chácaras, muita coisa de imóvel rural. Um ano que se estudou demais esses temas. Outros temas com certeza estão surgindo. Eu já estou catalogando eles, né? Estou catalogando o que eu estou vendo que vai surgir para 2023. Que 2023 não vai seguir a mesma e única linha que a gente veio até aqui. A gente vai continuar estudando posse, claro. Contrato de gaveta, claro. Mas vão surgir outras coisas também. Ali a Keller colocou, a Cristiane colocou mancomunhão, condomínio edilício, parcelamento do solo, colocou a Rosana. Então, zona urbana, zona rural também se estudou muito. Uma coisa que a gente também falou muito, eu estava vendo as lives, matrículas e transcrições. Matrículas e transcrições. Muito, porque ainda ficou um resquício do pessoal que estava em outros canais antes de vir para cá, misturando tudo, né? Ó, é difícil a gente identificar matrícula e transcrição, as diferenças, é para quem não botou a mão nisso aí, né? Então a gente precisa conhecer com quem já teve o estudo disso, tá? Inventário de menores foi algo que se falou também, porque surgiram algumas decisões permitindo o inventário de menores, tá? REURB, tivemos muitas lives com a Dani Billing esse ano, né? Dani Billing, muitas lives sobre REURB. REURB foi um tema assim que até a gente tinha a sexta da REURB, sexta-feira da REURB, né? Onde a gente falava direto de casos práticos. A Doralice também ajudou muito em REURB. Um tema muito bom. E se aprendeu muito nesse ano que REURB é algo que depende do município. É claro que depende do município. Por mais que a gente ache, não, eu quero aprender a fazer REURB. Tudo bem, mas se não tiver o interesse do município em fazer REURB, você não vai conseguir fazer a REURB sozinho, não. E eu também tive alunos que foram chamados para assessorar REURBs, né? Assessorar REURBs e ganhar com isso. Legal. Então é um trabalho mais político? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, tá? Ah, mas não dá para forçar ir lá no Ministério Público e fazer? Sim, pode até tentar, né? Mas depende de uma vontade municipal e, claro, estrutura, organização. A Lei Doralice colocou, é uma obrigação do município fazer a REURB. Sim, todo mundo está esperando que ele faça, né? Aí ele bota lá no planejamento e diz, também é minha obrigação melhorar o posto de saúde, também é minha obrigação não sei o quê. Então, tem municípios que não conseguem fazer tudo. Tentam, mas não conseguem, né? O Américo Corretor, ninguém deu notícia de REURB de lote único, realmente é algo ainda difícil, né? Eu tive notícias de REURB de lote único esse ano, mas com uma seguinte arquitetura. Havia um núcleo, o núcleo estava sendo regularizado e isso era um trabalho aos poucos. Então, começou-se a regularização de uma parte e tinha uma outra área que tinha um lote que foi regularizado junto, tá? Então, vai ser um caso excepcional no interior de São Paulo, né? Então, estamos começando de um núcleo inteiro, mas aí saltou um lote logo para isso, tá? E é raríssimo, né? Raríssimo, né? Ali a Doralice botou, não pode fazer, tem julgado do STJ. E eu entendo também que não dá. O argumento desse local que saiu essa REURB de lote único foi porque a regularização estava em andamento. E aí os títulos foram entregues aos poucos. Então saiu de lote único, tá? Sempre tem um jeitinho dos caras dar um nó, né? Impressionante.
Bom, o que mais que surgiu nesse ano? Ata notarial foi um tema muito falado. Lembrando que nós fizemos mais de 300 lives esse ano. Ata notarial foi algo muito falado mesmo. E por que ata notarial foi muito falado? Porque ata notarial está no procedimento de uso capião, ata notarial está como um suporte em outros procedimentos e agora ela retorna à adjudicação compulsória. Então, quer dizer que ano que vem a gente vai estudar mais ainda a ata notarial. Por quê? Porque a gente sabe que a ata bem feita gera bons resultados. Ah, professor, você está falando que tem ata mal feita? Não. Eu estou falando que tem ata com pouca informação, porque o cidadão não passa a informação para o tabelião, ou não passa para o advogado que não passa para o tabelião. Não tem como o tabelião ter bola de cristal, né? Ali um abraço ao Arthur, o Agro no Direito, né? Falando de ata notarial, excelente para isso, tá? Para os campeão rural. Bom dia, meu amigão. Então, a ata notarial, ela depende da parte levar as informações. E a gente ensina isso no curso, que ó, leva isso, leva aquilo, né? Fortalece a ata, deixa ela mais robusta, para ela chegar ao registrador com mais elementos. O que acontece é que às vezes o despreparo do pessoal que está chegando na área, tem que fazer uma ata notarial. O cara acha que é ir no tabelionato e comprar uma aspirina. Chega lá e diz assim, eu quero fazer uma ata notarial. E aí? E continua a história, né? Conta a história pra gente, né? Então daí tem que contar a história. Daí muitas vezes o profissional ainda não se inteirou da história, ele achou que começava ali. Então faltava um pouquinho mais de conhecimento. Hoje os alunos chegam no tabelionato e dizem, olha, eu quero fazer uma ata notarial porque o meu cliente tem esse contrato, ele está há tanto tempo na posse, essas pessoas aqui podem testemunhar isso e ele tem esses comprovantes de pagamento. Além disso, tem as seguintes informações, tal. O tabelião olha, não, mas tem bastante coisa aqui para fazer uma ata notarial, legal. Deixa a gente dar uma estudada aqui para ver. É outra vibe, né? É outra pegada do troço. Não tem como o tabelião acertar por conta, né? Eu preciso muitas vezes chegar lá com elementos. Então a ata notarial foi um tema muito falado. E já vai aqui a primeira previsão para 2023. Vai ser um tema mais falado ainda. Por quê? Porque ela voltou para a adjudicação compulsória. E vocês lembram daquela aula no YouTube que eu e o Paiva fizemos sobre a adjudicação compulsória extrajudicial? Ele fez a aula, né? Eu, no caso, só entrevistei ele, né? Dou só meus pitacos, né? E o que ele falou naquela aula, pessoal? Ele disse claramente, ó, a ata pode ser usada para quitação, a ata pode ser usada para prescrição, a ata pode ser usada como várias ferramentas. Nossa! Ontem ainda uma aluna me falava, professor, sabe que o meu cliente pagou tudo e o vendedor não deu a quitação. E agora, para entrar com o pedido de adjudicação, eu preciso da quitação. Eu perguntei, mas tu tens os depósitos? Tem tudo depositado. Então veja, não dá para chegar no registrador com os depósitos, né? Dizendo, ó, tá aqui, tá quitado. Não sei se ele vai fazer essa análise. Agora, se eu levar ao tabelião os depósitos e comprovar que foram feitos os pagamentos, eu posso conseguir uma ata notarial de que o preço foi pago. Entende como é importante a gente estudar ata notarial? E esse ano vai ser mais ainda. Eu juntei vários pontos que eu estou preparando para 2023. Lembra, 2022 foram mais de 300 lives. 2023 a gente vai fazer mais, mas a gente tem muito material novo chegando. Eu
vou arriscar e vou usar essa expressão de novo, é uma expressão que eu cunhei, então se você ouvir em outro lugar, sabe que fui eu que inventei. 2023 é o ano da segunda onda do direito imobiliário extrajudicial. Se você não surfou na primeira onda, porque você não tinha ainda o conhecimento para isso, não faz mal. Você pode aprender a surfar a segunda onda e ainda compreender o que aconteceu na primeira. 2023 é um ano importante. Eu venho relacionando vários temas que eu tenho certeza que ano que vem estarão na mesa dos profissionais que vão regularizar imóveis. Certeza. E veja que em 2022 nós estudamos posse, usucapião, usucapião de herança, cessão de herança, contratos de gaveta, divisão de áreas, muitos temas. Muitos. Condomínio, matrícula, transcrição, ata notarial. E isso é fruto ainda da pandemia. Quando eu entrei no mundo digital lá em 2021, que eu levantei a primeira bandeira do curso de Direito Imobiliário Extrajudicial, e aí, claro, que nós nos tornamos o líder de mercado exatamente porque fomos o primeiro e mantemos a qualidade, mantivemos a qualidade, eu disse, gente, é uma grande onda do extrajudicial aqui. Vocês estão vendo, o fórum está fechado. A pandemia está aí, mas as pessoas continuam a fazer negócio. Não é porque a pandemia tem que tá todo mundo doente. Não, muita gente está ali, vivendo e fazendo negócio. Tem uma onda forte aqui. E aconteceu. Aconteceu. E agora eu estou prevendo para 2023 a segunda onda do direito imobiliário extrajudicial. E eu relacionei os pontos que vão ser cobrados em 2023, que eu tenho certeza. E eu vou dizer um deles para você. Que se você souber estudar, olha o que a Elaine escreveu ali. Se você souber estudar, vai mudar a sua advocacia. Saber ata notarial. Não é apenas dever do tabelião saber a ata notarial. Não. É dever também seu. Então aqui vai valer muito a pena esse estudo de ata notarial. Um outro ponto que a gente falou paralelamente em 2022, nessas 300 lives que a gente fez nesse ano, com certeza, o ponto que a gente falou é que todo mundo começou a conhecer quem é o registrador da sua cidade, quem é o tabelião, quem é o substituto, quem são os escreventes. A gente passou a enxergar o cartório não mais como aquele prédio que a gente entra e não sabe com quem fala. A gente passou a personalizar as pessoas que estão lá, porque eles se tornaram atores neste ano de 2022 e a cada ano mais. Então a gente passa a entender quem são as pessoas que estão cuidando dos meus documentos, quem são as pessoas que conversam comigo, quem são as pessoas que eu consigo ter acesso em determinada hora do dia ou não, qual é o cartório que às vezes é ranzinza, qual é o cartório que é agradável. A gente passou a identificar. Ontem eu falava com um aluno e lá no meu YouTube tem uma live nova, né, que diz assim, é preciso averbar a construção antes do inventário, né? As lives novas do YouTube. E aí esse meu aluno escreveu, professor, a resposta é depende, né, o Ademir. Por quê? Porque depende de cada cartório. Exato, exato. E à medida que a gente começa a entender isso, fica mais fácil de trabalhar. Porque cartório não é farmácia, que eu chego, entrego a receita e pego o remédio. Ele tem interpretação. Então eu começo a conhecer a interpretação e trabalhar com argumentos, como é no judiciário. Mas muitas vezes no judiciário eu tenho a outra parte, né? No cartório eu estou apenas discutindo com a legalidade mesmo, como registrador. Então a gente vai aprendendo e vai entendendo o que é cada um. Doralice já sentou, Paulo? Né? Não tem, né? Já desceu a lenha.
A Fernanda colocou ali, as lives do YouTube supera a da plataforma muitas vezes. Acho que não, até porque na plataforma tem todas, né? Lá no Salomão Flix, né? Senão seria muito fácil, né? Só bastaria assistir o YouTube, né? Não, tem muita coisa na plataforma que é sensacional. Essa semana, por exemplo, o módulo da Beatriz não está em nenhum lugar da rede. Está só lá, só na plataforma, né? Então, o módulo de regularização de imóveis que a gente tem, né? Muita coisa está só lá mesmo, né? É que eu gero muito conteúdo gratuito, as pessoas acabam se confundindo, né? Vai num lado, vai no outro, vai no YouTube, vai no Instagram. Bom, e o que mais eu acho para 2023? Contratos de gaveta vão ser temas novamente explorados, tá? Novamente explorados. Por quê? Porque a gente vai ter o contrato de gaveta, vai ter a ata notarial e vai enxergar qual o procedimento que vai fazer. E daí, claro, o queridinho vai ser a adjudicação, vai tá bem presente, né? Mas a gente vai ter muita falta de requisitos da adjudicação. Por quê? Quando a gente fala de uso capião extrajudicial, a gente acha que já estamos estudando há 2, 3 anos isso, já está tudo batido. Não tá. Por exemplo, façam uma lista para mim. Quais são os óbices que impedem uma uso capião quando se apresenta um justo título? Quais são? Quem tem a lista dos óbices? Que a norma fala. Deverá ser justificado qual o óbice para a correta escrituração. Por que não escriturou? Muito bem. Extremamente subjetiva a norma. E aí? Quais são os óbices? Então, quando a gente fala, a gente está estudando os capião já desde 2017, professor, não aguento mais. Beleza, mas ainda não sabe. Muita coisa. Muita coisa. Christian colocou ali para nós, a adjudicação deve ser regulamentada. Eu também acho, mas ela está ocorrendo em muitos cartórios já. Está ocorrendo. Está ocorrendo em muitos cartórios. Então quer dizer que ela está funcionando. A questão é, e aqui, Christian, vale bem a sua informação. Muitos cartórios dizem, estamos esperando a regulamentação, não vamos fazer. Outros dizem, está em vigor. Só que o que eu tenho é a lei. Então é ali que eu vou me basear. E outros ficam analisando já no balcão e indeferindo direto, porque sabe que tem poucos elementos. Então aqui a chave para o ano que vem qual é? Quais são os requisitos da adjudicação? Quais são? Tem um artigo na Lei 6015, né? Mas tem muita doutrina, todo mundo escrevendo. Mas quais são os requisitos? Quais seriam? Então eu vejo, 2022 nós fizemos 300 lives, abrimos 5 turmas, né? A nossa maior turma é a turma de agosto, com mais de 1.000 alunos, né? Nós passamos de 6.000 alunos esse ano, estamos transformando muitas vidas. Eu não sei estimar quantos meus alunos já melhoraram ou progrediram de vida, porque eu recebo mensagem de todo lado, né? Graças a Deus. Mas ano que vem é um ano melhor ainda. Porque a gente vem solidificando o que se aprendeu em 2022 e salta. Para quê? Os temas que eu selecionei, que eu acredito que sejam a segunda onda do direito imobiliário. Uma segunda onda, por quê? Porque vai surgir um novo serviço. E eu vou explicar. A gente sabe que a inflação, desvalorização da moeda, é um ano de novo governo. Então, a transação imobiliária permanece superativa. Você pode pegar e olhar os governos, independentemente do partido, sempre o mercado imobiliário continua forte, sempre. Né? Por quê? Porque o ser humano gosta de comprar imóveis, gosta de vender imóveis. Então, na verdade, ele não para. A gente teve lá no passado, nas décadas, acho que de 80 e 90, né? Aquilo que foi falado de década perdida pela Raquel Honneth, que o mercado imobiliário esfriou muito, né? Mas depois nunca mais. Então, ele está sempre aquecido. Então, existem pessoas que compram imóveis ruins
para regularizar, para vender por maior, é uma coisa. Outras pessoas recebem imóveis irregulares e querem regularizar. E quem tem grana continua comprando imóvel. E quem está se apertando, bota para vender. Então o mercado imobiliário segue aquecido em 2023. Destaque: contratos de gaveta, ata notarial, adjudicação. Vamos continuar estudando a posse? Sim. Tá? Sim. Eu acho que vai ter alguns detalhes da posse que a gente não estudou nesse ano que vai estudar. Agora, o que eu posso organizar para 2023, né, professor? Como é que eu vou organizar 2023? 2023 está ali, né? Semana que vem começa, né? Semana que vem você está de ano novo. E qual é o seu grande plano para 2023? Qual é o seu maior projeto? Crescer profissionalmente? Estabilizar como está? Ou deixa a vida me levar? Isso é interessante. Você vai ser mais crítico ou vai passar a enxergar o mundo com outros olhos de crescimento? Porque as pessoas acham que toda vez que vem uma crítica, alguma coisa, acabou a briga. Quando Deus quer que você cresça, Ele manda a mensagem de duas formas. Ou Ele manda um desafio, ou Ele manda um problema. Tá? É assim. Quando você resolve o problema, você cresce. Quando você encara o desafio, você cresce. Mas tem gente que não quer o desafio e quer fugir do problema. Então, 2023 vai ter desafio? Vai. Não há dúvida disso. E eu acredito que a segunda onda do direito imobiliário extrajudicial vai ser o grande desafio. Vai ter problema? Vai. Não tem ano que não tenha problema. Se você sonha em ter um ano sem problema, você vai ter um ano sem crescimento. É no problema que a gente cresce. É no problema que a gente cresce. Toda vez que eu tenho um problema, seja pessoal ou profissional, eu sinto um desconforto, mas eu também sinto que eu estou crescendo. Então observe quando entrar 2023 se você vai receber desafios e vai receber problemas que vão ser importantes. Então tenha organizado essa questão do planejamento. Eu quero fazer tal coisa, eu quero ser uma referência em direito imobiliário. Eu não quero deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar é muito fácil, né? A vida vai indo, eu não me preocupo, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Tem o carnaval, tem a Páscoa. Alguém perguntou ali se eu já tenho um aluno 7 dígitos. Já. 1 ano, 1 milhão. Já tenho. Tenho vários alunos de 300, 400 mil. Vários alunos de 100 mil. Mas já tenho a primeira aluna de 1 milhão. Isso é muito bom, né? Saber que os alunos têm resultados. A gente trabalha por isso, né? Então, planejamento organizado é uma coisa importante. Outra coisa é persistência. Quando surgiu o problema, a gente tem uma tendência natural de desistir. Então, mantenha a persistência. Fé, né? Ali a Cristiane falou antes, fé é importante. Fé de que as coisas vão se resolver, que as coisas vão andar e que o que você está passando é parte do processo. O que você está passando é parte do processo. Quando surgirem os medos, e vários medos vão surgir, respirar para ter coragem para tomar as decisões certas, e em especial disciplina, né? Disciplina é algo que nos ajuda muito, 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 muito. Manter
acordado de manhã num horário normalmente padrão, fazer alguma atividade física, fazer a sua leitura, fazer suas orações, suas meditações, mas mantenha uma disciplina, né? Porque ajuda muito. A gente rende mais, tá? A gente rende muito quando a gente tem vontade, sabe? A gente rende demais, né? Eu tô motivado, é ano novo, mas a gente rende também quando tem disciplina. Sem disciplina a gente não consegue render. Então eu tento deitar no mesmo horário, eu tento tomar 1 litro, 2 litros de água por dia, né? Tá aqui a minha garrafinha nova, eu tento tomar 2 litros por dia. Ah, mas não aparece resultado quando toma água, mas quando toma chocolate quente aparece. Chocolate quente me dá prazer, água não me dá. Pois é. Mas todo prazer momentâneo, ele está vinculado a algo assim efêmero, rápido. O plantio, ele sempre é mais longo. Se eu tomo água todo dia, é porque eu estou mirando na minha saúde nos próximos anos. Ah, professor, eu não gosto de comer salada, né? A salada vai te deixar em ordem, né? É bom. Bota um vinagrinho, alguma coisa. Ah, mas se eu comer um docinho, na hora eu já me sinto bem. Claro, o prazer é imediato, né? Assim também vai ser no ano com o direito imobiliário. Quando começar o ano, começar com as lives, se esse ano eu fiz 300, ano que vem vou fazer mais, você vai ter desafios. Como você vai encarar eles é que vai depender de como você está disciplinado. Encara o desafio, vem para 2023 e prepara para a segunda onda. Porque a primeira onda eu anunciei e ela aconteceu. Muita gente mudou de vida no extrajudicial. E muita gente olhou e disse, eu quero também, mas ainda não estou. Muita gente está chegando. A segunda onda vai nos dar a chance de entender o que aconteceu na primeira e como trabalhar na segunda onda. Então, 2023 é um ano muito bom, na minha previsão de extrajudicial. Os cartórios cada vez mais são atores do espetáculo. Cada vez mais. Por quê? Porque quando a pessoa regulariza um bem extrajudicialmente, ela fica vencedora, né? Sai vencedora. Nossa, eu regularizei. E aí fala para o cliente fala para os outros e a coisa cresce. Então o cartório passa a ser protagonista disso. E a gente tem que entender tudo que vem pela frente. Se prepare para 2023 como um grande ano. Absorva tudo que aconteceu em 2022. Se você está na minha plataforma, aproveite para ver as aulas boas. Eu fiz essa aula de retrospectiva para a gente poder dar um alinhamento, mas 2023 eu volto com tudo. Os temas que a gente falou hoje aqui, herança, cessão, contratos de gaveta, divisão de áreas, chácara, zona rural, matrícula, transcrições, adjudicação, ata notarial. A Beatriz está na live? Não. Beatriz está na live, eu tinha que dar um recado, estou tentando lembrar do recado que ela me pediu. Se ela está na live, me chama aí, por favor. Tinha um recado que meu irmão está precisando de traduzir um documento, né? Se tiver, me manda aí qual é o recado, só para eu tentar pedir, mas acho que é alguma coisa de tradução. E 2023, então, muitos pontos novos. A gente vai trabalhar janeiro... Ah, tá ali, Beatriz, o que meu irmão precisa, que eu já vou colocar aqui na live, daí eu não... Quem sabe aparece alguém para prestar serviço pro meu irmão, né? O que meu irmão precisa? Coloca aí, escreve aí. Então, 2023, a primeira turma do ano é em fevereiro, tá? E a gente vai trabalhar exatamente essa segunda onda. Ali, a Beatriz colocou. Meu irmão precisa de um contador que faz alteração de domicílio fiscal de estrangeiro. Alô, alunos de todo o Brasil. Meu irmão mora em Miami e está comprando imóveis no Brasil. Ele precisa de um contador que faz alteração de domicílio fiscal de estrangeiro, de brasileiro para estrangeiro, tá? Então, se você tiver alguém, me manda um direct, dizendo, eu sei como fazer, eu tenho, porque aí eu vou encaminhar, ou manda para a Beatriz,
que nós estamos tentando resolver esse problema dele aí. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos há muitos anos, é cidadão americano. Agora ele está comprando os imóveis aqui, porque ele está enxergando o mercado aquecido, assim como eu também consigo ver isso, e por isso 2023 é o grande ano. E aí ele está com essa dificuldade aí para legalizar, tá? E a Beatriz que está assessorando ele, Beatriz que assessora os negócios imobiliários aí da minha família, né? Tá bom? Obrigado a você pela presença, obrigado. Em 2022 nós fizemos mais de 300 lives, foi um prazer estar com você, um prazer enorme. Eu espero que em 2023 a gente passe muito mais. Eu acho que agora 2023 eu vou chegar à live de número 1000, pelos meus cálculos, né? Eu estou pedindo para todo mundo calcular certinho, porque o dia que for a live de número 1000, né, considerando que a gente vai para o terceiro ano, aí vamos fazer uma grande live, uma festa, né? Uma grande festa, porque a gente fez 2021 e 2022 inteiro. Eu acredito que 2023 a gente chega à live de número 1000, né? Se Deus quiser, e vai ser sensacional. Daniela Belaver na live, querida, abraço minha amigona aí, seja bem-vinda sempre. Saudades de fazer live com você também, né? Temos que fazer live juntos para ajudar o nosso pessoal, a sua galera, né? Tá bom? Obrigado pela retrospectiva, um ótimo ano de 2023 para todo mundo. Seguimos juntos aqui no canal. Um abraço, tchau, tchau.